Esferas da Vida, Apoio Cultural, Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Complexo Bom Jesus, Funerária Bom Jesus, Funeral Pet Bom Jesus, Crematório Morada do Sol, Humano e Pet, Usina Solar Morada do Sol, Grupo Vida, Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente, Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Como distinguir o bem do mal? Será que realmente sabemos com clareza o que é o bem e o que é o mal? Temos meios de reconhecer essa diferença? O bem e o mal são iguais para todos os homens? Basta simplesmente não fazer o mal? Existe realmente alguém neste mundo que não tenha possibilidade de fazer o bem? Refletiremos hoje sobre um dos maiores dilemas da existência humana, o bem e o mal, e a responsabilidade de cada um de nós diante das nossas escolhas. Prepare-se, o Esferas da Vida, o bem e o mal está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita, pela TV Mundo Maior e pela Web Rádio Fraternidade, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Essa pergunta foi feita por Allan Kardec aos espíritos superiores e a resposta é direta e bem verdadeira. Porque os homens ainda não estão prontos nem dispostos a alcançar esse bem. O convite de hoje nos ajudará a despertar cada vez mais. E ainda bem que é com ele, Arthur Valadares, o nosso entrevistado do dia, porque, senhor Arthur, o desafio é grande. De fato, Pri, uma alegria estarmos aqui mais uma vez para refletirmos sobre esse que é um tema da mais alta filosofia, mas ao mesmo tempo um tema tão pertinente para todos nós no dia a dia e nossos esforços diários. É isso mesmo, Arthur Valadares, para quem não o conhece, é de Patrocínio, Minas Gerais. Hoje ele reside em São Carlos, estado de São Paulo, é cofundador do NEP Paulo de Tarso, faz grandes estudos, palestras. Então, se você quiser conhecer e aprofundar aqui junto com o Arthur, você também pode ir lá no NEP Paulo de Tarso no YouTube. É isso, Arthur? É isso aí. E tem NEP Paulo de Tarso também no arroba, lá no Instagram, @NEP Paulo de Tarso. Você também vai poder seguir, tem várias mensagens todos os dias, edificantes, enfim. O Arthur faz um trabalho de educação em espírito muito importante para todos nós. E voltando aqui para a nossa pauta, Arthur, no Livro dos Espíritos, os espíritos superiores afirmam que o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus e o mal é tudo que dela se afasta. Então, fazer o bem é proceder de acordo com as leis de Deus. E o que são essas leis? O que é a lei de Deus? É interessante e muito importante essa pergunta, porque ela vai no cerne da nossa experiência de religiosidade ou de espiritualidade. No fundo, o que se busca? Compreender essas leis para aplicá-las. E o que nós aprendemos com o Espiritismo, com o Evangelho? Que basicamente são 3 as fontes por meio das quais nós podemos acessar essa lei, no sentido de entendê-la. Claro que elas estão aí, sempre existiram, são eternas, imutáveis, como o próprio Criador, isso está em O Livro dos Espíritos também. A questão é que a criatura, à medida que ela vai progredindo, que ela vai evoluindo, o espírito, ele vai se tornando mais apto para compreender essas leis. E com isso também vai aumentando a sua responsabilidade diante dessas leis. Então são mais ou menos, ou pelo menos 3 os meios que os Espíritos nos trazem para podermos compreender essa lei. Um, talvez mais conhecido, que também está em O Livro dos Espíritos, é até uma pergunta clássica, Kardec indaga aos benfeitores, onde está escrita a lei de Deus?
ao que eles então responderão na consciência. Ou seja, como somos todos nós, espíritos, criaturas divinas, fomos criados por Deus, partilhamos algo da essência do Criador e também das suas leis, de tudo aquilo que ele estabeleceu na criação para o ordenamento dessa criação, para o funcionamento do cosmos, fora de nós e dentro de nós. Então, uma das chaves, um dos caminhos principais para compreendermos essa lei ou essas leis é justamente o processo de autoconhecimento. Já que essa lei está escrita na consciência, é preciso que a criatura se estude cada vez mais. Por que ela sente isso? Por que fazendo isso ela sente um incômodo? Por que fazendo aquilo outro ela sente uma paz? De onde vem isso? Vem justamente dessa harmonização do seu proceder com essa lei que está gravada na sua consciência. Então a consciência é como que um guardião, é uma bússola que Deus deu a todo filho seu, a todo espírito, para ir se norteando no entendimento e na aplicação dessa lei. Então um caminho é o do autoconhecimento. Um outro meio de nos revelar essa lei, de nos permitir conhecê-la, é justamente aquilo que Jesus fez, que outros fizeram, a revelação. Isto é, espíritos mais adiantados do que nós vêm gradualmente, né, vêm em períodos mais ou menos longos para nos revelar essa lei. Não só pelo que falam, pelo que ensinam, mas também pelo que fazem, pelo que exemplificam. Então nós sempre tivemos esses que apresentaram para nós o que é essa lei e a sua vivência, em maior ou menor grau. Nós temos 3 grandes marcos para nós: Moisés, temos o Cristo, depois temos o Espiritismo. Mas tivemos outras figuras aí, os profetas antes de Jesus, depois, né, grandes missionários, discípulos, nas mais diferentes tradições espirituais, não necessariamente apenas no cristianismo. Então também a revelação é um meio de acessarmos e compreendermos essas leis. Então quando a gente estuda as palavras de Jesus, quando nós estudamos uma parábola sua, nós estamos no fundo buscando entender essas leis divinas, o mecanismo de funcionamento da evolução, da criação divina. E temos ainda um outro recurso de que o alto se serve, que é a natureza. Quem quer que observe a natureza, tanto do ponto de vista material, mas também transcendendo aquilo para um sentido mais espiritual, também conseguirá ali fazer uma leitura das leis divinas. Por isso, em todos os tempos, muitos desses missionários, eles serviam-se de exemplos da natureza para ilustrar as suas lições. Jesus mesmo, quantos exemplos da natureza ele não nos traz? Porque ele quer nos mostrar que se a gente observar mais a fundo, com humildade, no intuito sincero de aprender, na própria natureza nós vamos conseguir ler essas leis que regem o cosmos. Então nós temos esses 3 caminhos de acessar a lei divina, de entender o que ela é nos seus múltiplos aspectos, né? Os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, vão desenhar para nós ou dividi-la didaticamente, a lei natural ou a lei divina, em 10 leis morais. Lei de adoração, lei de trabalho, lei de sociedade, cada uma com os seus desdobramentos. Mas, em verdade, é uma lei só com muitas faces, com muitos aspectos, que tanto pode ser acessada a partir do nosso autoconhecimento, como aprendendo com os mais sábios que nós, como também observando atentamente a natureza. Arthur, e a espiritualidade superior também nos ensina que nós fomos criados simples e ignorantes, que por meio de experiências nós vamos conquistando a nossa evolução espiritual. Então, criados simples e ignorantes, como que a gente pode distinguir entre o bem e o mal? A gente já conseguia desde o início ou a gente teve que ir experimentando o mal também, além do bem? Como que é isso? Esse é um ponto também muito importante, da mais alta filosofia, e refletimos sobre isso, porque é atrelar, né, o conceito de bem e mal ao próprio conceito de evolução, de livre-arbítrio, entre outros tantos conceitos. Mas vamos a uma questão do Livro dos Espíritos que traz para nós uma primeira contribuição nesse sentido. Kardec pergunta se o bem e o mal eles são absolutos para todos os indivíduos. E eles dizem assim, olha, o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Por quê? Porque esses conceitos estão fundados na lei divina. E como a lei divina não muda, eles também não podem mudar. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Agora, o que muda?
a capacidade de cada espírito de discernir o bem e o mal. Quanto mais elevado é o espírito, melhor ele consegue discernir o que é o bem do que é o mal. E, portanto, mais responsabilidade ele tem. Então, se você pensa nos estágios anteriores à humanidade, um animal, por exemplo, ele não tem responsabilidade moral, porque ele não tem esse discernimento, ele não tem livre-arbítrio, ele age por instinto. A humanidade, no seu princípio, o ser humano, ali no alvorecer da razão, ele age ainda muito mais por instinto do que propriamente por discernimento. Por isso, a sua responsabilidade por um mal cometido é muito menor do que a responsabilidade daquele indivíduo que, esclarecido, às vezes comete até uma falta menor aos nossos olhos do que aquele que cometeu uma falta maior, mas que não tinha o elemento moral ali para o discernimento. Kardec chega a dizer, falando, por exemplo, daqueles povos antropófagos, que um indivíduo esclarecido que comete uma falta menor, às vezes tem mais responsabilidade do que eles, entregando-se àquelas práticas, porque não tinham ainda o discernimento, o desenvolvimento moral para analisarem que aquilo era algo ruim. Então, essa variação da responsabilidade é que nos ajuda a entender o processo da evolução. No princípio, o ser humano ele vai experimentando, e aí ele vai se equivocando muito mais por ignorância do que propriamente por maldade, por uma intenção de fazer o mal. Por isso há também uma questão no Livro dos Espíritos, que é muito interessante. Kardec pergunta assim, no processo da evolução, todos os espíritos precisarão passar pela fieira do mal? Ótimo, né? Será que todos nós precisamos escolher o mal? Exatamente. Você usou bem a palavra, escolher. Porque a resposta é a seguinte, pela do mal não, pela da ignorância sim. Uma coisa é o erro cometido quando não tinha elementos de discernir aquele erro, para avaliar, critérios para avaliar que aquilo era um erro. Agora, a partir do momento que eu já tenho e ainda assim escolho cometer aquilo, aí já não é mais ignorância, aí é o caminho do mal. Ou seja, no caso do mal, o que conta muito, dizem os espíritos, é a intenção de cometê-lo. E ela define o grau de responsabilidade. Então, o espírito no seu início, simples e ignorante, ele comete muitos atos maus, digamos assim, perante a lei divina. Mas a sua responsabilidade é muito menor do que um espírito já muito mais esclarecido, que conhece a mensagem do Evangelho, por exemplo, que conhece a doutrina espírita e que insiste em fazer uma atitude, ou ter uma atitude, que ele já sabe ser equivocado. E tem uma questão importante também, a da diferença do progresso intelectual ao progresso moral. E muitas vezes percebemos que o progresso intelectual chega antes do progresso moral, Arthur. E, às vezes também, os povos mais esclarecidos são mais pervertidos. É o que Kardec também questiona, a espiritualidade superior. Porque não necessariamente a moralidade está, de fato, em igualdade com a intelectualidade, certo? É o que vemos, na atualidade do mundo. Grande progresso intelectual, jamais antes visto no mundo, mas ainda um progresso moral que não o acompanha para e passo. Eles estão correlacionados. O progresso intelectual, mais cedo ou mais tarde, acaba engendrando o progresso moral, como nos ensinam os espíritos, porque o progresso intelectual vai tornando para a criatura mais compreensíveis o bem e o mal. Mas nem sempre um acompanha muito proximamente o outro. Em geral, existe uma distância que pode variar muito de indivíduo para indivíduo ou de coletividade para coletividade. Mas a meta é justamente ir se esforçando sempre por equiparar esses dois progressos. E acredito que o progresso intelectual nos ajuda a entender e a ser esclarecidos questões morais que antes a gente não conseguia, de fato, entender e compreender, certo? Sim. É como se o progresso intelectual ele acendesse uma luz na consciência. E o que antes a gente fazia e não incomodava porque não era visto, agora a gente vê porque existe mais claridade na consciência. Então eu faço aquela atitude, antes eu nem sentia incômodo algum, agora ela começa a incomodar. Por quê? Eu fui esclarecido em minha consciência de que aquilo não é adequado. Minha consciência ampliou o seu raio de alcance. E aí aquilo começa a incomodar cada vez mais, até o ponto da criatura se sentir impelida a realmente fazer também o progresso moral. Arthur Valadares, hoje aqui no Esferas da Vida, temos muito mais aqui para falar sobre o bem e o mal, mas chegamos ao nosso momento Chico Xavier e em uma de suas reflexões, Chico nos lembra que temos
7 dias na semana, 24 horas por dia para praticar o bem. Porque o verdadeiro bem é aquele que fazemos aos outros. E o nosso bem, o nosso próprio bem? Aumente o volume e vamos ouvir a voz serena e inspiradora deste grande servidor de Cristo, Chico Xavier. Momento Chico Xavier. Dispomos de 7 dias em cada semana, 24 horas em cada dia, em que estamos submissos às leis da vida física, mas estamos livres para fazer muito em nosso próprio benefício, agindo no bem dos outros, porque o bem verdadeiro é o bem dos outros. Do nosso próprio bem, a lei de Deus cuidará. Então o bem é aquele bem que possamos fazer a outrem. Agora, o bem para nós não é propriamente o bem, será uma concessão da bondade divina em nosso favor, por intermédio daqueles amigos que nos rodeiam, sejam eles encarnados ou desencarnados. E tem mais Chico Xavier, porque quando falamos sobre o bem, é impossível não lembrar ainda mais dos ensinamentos e exemplos desse grande homem humilde da caridade. Veja a pergunta feita por Hebe Camargo a Chico Xavier. Chico, você é uma criatura que em toda a sua vida não fez outra coisa senão fazer o bem, se dar ao próximo. Nunca houve um momento na sua vida em que você disse assim: estou cansado, vou parar, não quero mais me preocupar com o meu semelhante. Hebe, a sua bondade é imensa. Eu devo dizer que não me sinto na condição de alguém que fez ou faz o bem, mas durante toda a minha vida procurei sempre cumprir com o meu dever diante da comunidade e diante da minha própria consciência. Então, tenho, graças a Deus, muita tranquilidade em minha vida interior. Paz espera. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilem você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Porta Joia Lingerie. Porta Joia Lingerie completou 38 anos. E nós estamos preparados para você, como sempre, não importa o clima que esteja. Inverno, verão, meia estação, primavera. Nós estamos sempre antenados com as melhores novidades no mercado para atender você, nosso cliente amigo, por tanto tempo. Passe aqui e venha tomar um cafezinho conosco e conferir as novas tendências. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Complexo Bom Jesus. Eu sou Eliane Baruch Bignotto, sou do Complexo Bom Jesus. Estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre como a gente tentar nos reformar, nos tornar pessoas melhores. Nos dias de hoje andamos muito atribulados, né? Até com os nossos relacionamentos diversos, né? Família, trabalho, enfim. Penso que devemos agir de uma maneira nos tornar mais mansos, né? Mais tranquilos. E a espiritualidade nos diz que a prudência é realmente um atributo que devemos trabalhar, devemos dia a dia agir
de uma maneira prudente. Não prudente só no atravessar a rua, só no carregar alguma coisa, nós temos que ser prudentes com nós mesmos, conosco, na maneira de, no pensar, no falar e no agir. A prudência nos torna mais naturais, mais simples, mais tranquilos, nos torna mais serenos e, principalmente, mais conscientes. Nós precisamos estar vivendo sempre, cada minuto, como se fosse o último, respeitando o próximo como gostaríamos integralmente que nos respeitassem. Então, reflitam sobre isso. Trabalhem a prudência de uma maneira tranquila, natural e leve. Paz espera. E a gente volta ao nosso Esferas da Vida. Nossa pauta é sobre o bem e o mal. Estamos com o desafio de aprofundar a questão de que não adianta não fazer o mal, é preciso fazer o bem sempre. O nosso entrevistado é ele, Arthur Valadares. Mas antes de voltarmos para a nossa entrevista, temos sempre o querido quadro Desenho que Fala. E a mensagem de hoje é sobre o melhor presente para Deus. Vejam aí que o melhor presente para Deus é o convívio entre todos. No desenho está escrito: bom convívio agrada a Deus. E é por isso que ser do bem, fazer o bem e estar em sintonia com o bem é a grande receita para as nossas relações. Pois fazer com o outro o que gostaríamos que fosse feito conosco é o caminho verdadeiro do bem, da evolução e da nossa reencarnação, não é, Arthur? De fato. Porque a gente sempre pensa, qual será que é a minha missão? O que eu vim fazer no mundo? A gente pensa em grandes questões, em missões grandiosas. E na realidade, Emmanuel deixa muito claro que nós estamos aqui para aprender a fazer o bem, a desenvolver o bem em nossos corações e também, obviamente, para a comunidade. Não é verdade? Arthur, a gente volta aqui no nosso assunto e eu queria entender melhor a questão do livre-arbítrio. Porque nós fazemos escolhas, precisamos escolher o bem. E o livre-arbítrio é uma grande faculdade, muito respeitada pela espiritualidade superior. E a gente desenvolve o livre-arbítrio conforme o nosso progresso moral, intelectual. Como que é isso? Como dizem os Espíritos, para nós, em O Livro dos Espíritos, Kardec também vai fazer um estudo interessante no livro A Gênese, quando justamente ele estuda num capítulo o tema do bem e do mal, ele faz esse estudo dessa transição do instinto para a inteligência, onde mais propriamente então a criatura passa a ter essa possibilidade de escolher, de discernir. Na questão que trata do progresso intelectual e do progresso moral, da correlação entre ambos no Livro dos Espíritos, eles nos dirão assim que o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Porque a pergunta de Kardec havia sido essa: olha, existe alguma correlação entre progresso intelectual e progresso moral? Os Espíritos dizem que sim, que um decorre do outro, mas que nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, o progresso moral decorre do intelectual, mas nem sempre o acompanha de imediato. E Kardec então pergunta, para aprofundar mais o tema, como o progresso intelectual pode gerar o progresso moral. Aí eles trazem a resposta, tornando compreensíveis o bem e o mal. Desde então, o homem, o ser humano, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então é justamente essa visão, esse quadro panorâmico que o Espiritismo traça para nós. À medida que a razão vai se desenvolvendo, que a inteligência vai se desenvolvendo no espírito, menos o instinto passa a preponderar e mais a razão, isto é, a possibilidade de escolher, de discernir. Ele pode, claro, escolher de maneira equivocada, e aí temos propriamente o mal, mas ele vai aprendendo também cada vez mais a escolher de maneira adequada. Por quê? Também com o tempo, com a experiência, ele vai colhendo as consequências das escolhas infelizes. E aí ele então vai aprendendo, poxa, eu fiz isso já, e eu vi que não deu certo, eu vi que não foi bom o resultado. Então ele vai amadurecendo, ele vai ficando
com o livre-arbítrio mais refinado, ele vai refinando, né, a sua capacidade de escolher à medida que ele vai aumentando também a sua inteligência. Quando ele não tem ainda tantos elementos de raciocinar, de compreender e tal, então o instinto vai operando, a espiritualidade vai ajudando no sentido de criar circunstâncias que o induzam mais a isso ou aquilo, mas lembrando que sempre no plano moral não existe determinismo, a criatura é que vai definindo, vai escolhendo. Mas o seu livre-arbítrio vai sendo amplificado à medida que ela evolui. A tal ponto, por exemplo, vamos citar aqui um caso que ilustre bem isso talvez. Quando a gente vai no livro Ave Cristo, que é um dos romances, né, de Emmanuel por Chico Xavier, nós temos o caso ali de Quinto Varro, que era um espírito mais elevado, que até já era chamado a outras esferas de trabalho, de reencarnação, mas que tinha ainda um filho espiritual muito amado na Terra, em situações bem complicadas, e ele queria reencarnar na Terra novamente para amparar o filho. E aí ele vai conversar com o seu benfeitor espiritual, né, que está acima dele, digamos, na hierarquia, na escala espírita, e pedir autorização, né, pedir, olha, eu posso... E é interessante porque o benfeitor volta-se para ele e diz assim, olha, por causa dos seus méritos, pelo que você já conquistou, nós te damos 100 anos para você fazer o que você achar que é melhor em relação a esse filho. Então veja, a que ponto esse espírito chegou. Ele recebe uma autorização do alto que lhe concede 100 anos para que naquele século ele pudesse fazer o que ele julgasse melhor pelo filho, no intuito de ajudá-lo na sua evolução. Então são raros os espíritos da Terra que já têm uma tal autonomia de decisão sobre a sua encarnação, como é que ele vai planejar, como é que ele vai fazer. A maioria de nós, ao planejarmos uma reencarnação, somos muito tutelados pelos nossos benfeitores. Olha, acho que é melhor isso, aquilo e tal. A gente vai dando palpite ali, né? Mas são eles que vão planificando para nós. Agora, um espírito como esse, veja o livre-arbítrio que ele já tem. Nós te damos 100 anos para você decidir. Por quê? Porque eles confiam que ele já tem o discernimento adequado para usar bem esses 100 anos. Então, dão mais autonomia. Não é igual com a criação das crianças, né? Os pais com as crianças. Quando a criança não tem meios de decidir, o pai decide por ela. Você vai para a escola. Mesmo que você não queira, você vai para a escola. À medida que ela vai crescendo, ela vai se tornando mais responsável pelos seus atos e vai tendo mais autonomia. É mais ou menos o mesmo que se dá com o espírito à medida que evolui. E é importante a gente refletir na questão da conquista, porque isto, a autonomia, a liberdade, é uma conquista espiritual. Exato. A gente gostaria muito de ter nascido já evoluído, ou de Deus ter nos criado espíritos puros, mas quis a inteligência suprema que a gente começasse simples e ignorantes e conquistasse esses patamares espirituais. Isso é importante para que a gente aprenda aqui intelectualmente, para que a gente consiga chegar nesse nível como esse espírito grandioso. E isso é uma coisa assim que nós podemos sentir em relação às questões mais comezinhas da nossa vida. Muitas pessoas perguntam isso, né? Mas por que Deus não nos criou prontos, eximindo-nos de todas as lutas, de todos os esforços e tal? Inclusive, é uma das perguntas que o próprio Kardec faz aos espíritos. Seria tão bom, às vezes, a gente pensa, não Exato. Só que nós mesmos sentimos que o que mais vale quando eu adquiro uma coisa, quando eu conquisto uma coisa, é justamente o sabor agregado a ela de tudo que eu empreendi para chegar lá. Eu receber a coisa pronta, ela não tem nem de perto o mesmo valor, o mesmo sabor de quando eu lutei, eu suei, eu me esforcei, eu perseverei para chegar e, puxa, conquistei isso, esse patamar, essa formação, essa conquista. O que vale mesmo é toda a história, é todo o processo. Isso com relação às questões do mundo. Imagina espiritualmente falando. Que bem seria esse que não é uma escolha nossa, mas que é simplesmente algo que nos foi dado. Eu sou assim, fui feito assim, então não tem mérito, não tem sabor, não tem valor espiritual num bem assim. Seríamos simplesmente autômatos, né? Seríamos simplesmente máquinas que fomos feitos para fazer isso. Agora, você ter toda a jornada, conhecer-se, conquistar-se e usar a liberdade em harmonia com a lei divina, aí está a grandeza, né? Aí está o valor, aí está a história do espírito. Com certeza. Arthur, também fala-se muito, nós já sabemos, a questão de estarmos num planeta de provas e expiações, um segundo estágio evolutivo de um planeta, e que num planeta como o nosso de provas e expiações, o mal
predomina, se é o bem. Mas assim, a gente percebe que tem muita gente boa, se tivesse o mal predominantemente na Terra, a Terra já teria explodido, vamos dizer assim, não é? Como que é essa história de por que o mal predomina ainda no planeta Terra, ao bem? Olha, o que seria esse mal? Um primeiro ponto é justamente isso, a gente entender melhor o que é esse mal. Vamos voltar à definição que os Espíritos trazem. Mal é tudo aquilo que não é conforme a lei de Deus. Porque a gente pensa em mal, a gente pensa no crime que está no noticiário, né? A gente pensa no que é mais escandaloso, naquilo que choca e tal. Mas olha só, o que é mal? Tudo o que não é conforme a lei divina. Aí a gente para e pensa, na minha vida, as minhas ações, elas são em sua maioria de acordo com a lei divina ou não? Porque aí você pensa em cada vício, em cada paixão, em cada ressentimento, em cada mágoa, em cada revolta, em cada imperfeição, em cada escolha infeliz que a gente tem, cada palavra que não foi bem usada. A gente vê muito claramente o que eles querem dizer com o mal que prepondera sobre o bem. Eles não estão falando desse mal criminalidade, esse mal onde a intenção é muito clara. Não, eles estão falando desse mal geral, das pequenas e infelizes decisões do dia a dia, daquilo que em nossa vida ainda não está de acordo com a lei divina, com a lei do bem, da misericórdia, da justiça. Há muito em nós ainda que é esse mal. Não é aquele mal da intenção malévola, mas é mal, porque não está de acordo com a lei divina. Então, essa já é uma perspectiva. Agora, há uma outra que a gente precisa considerar, que Kardec vai até tratar no livro A Gênese, no último capítulo, quando ele vai, por exemplo, comentar sobre a questão da transição planetária, né, da nova era, e dos espíritos que serão exilados, dos espíritos que são realocados para outros planetas. Porque a gente fica pensando, então vai muita gente, né? Qual que é o critério? E aí ele vai dizer assim, olha, tem muita gente no mundo que acaba operando no mal muito mais por invigilância, por negligência, por seguir o movimento da massa, do que propriamente por intenção malévola. Essas criaturas, se elas forem submetidas a uma influência benéfica mais marcante, elas acabarão vão seguir esse caminho também. Mas como existem ainda espíritos muito inteligentes, com muitos recursos e com uma intenção verdadeiramente malévola no mundo, e que são, como dizem os espíritos no Livro dos Espíritos, audaciosos, intrigantes, mobilizam os recursos materiais para isso, eles acabam influenciando muitas pessoas. Então, os espíritos que serão realocados para outros planetas, nesse processo de transição, serão esses em que a intenção do mal ela ainda é muito marcante, em que eles realmente fazem ou se comprazem naquilo que fazem e acabam influenciando muitos espíritos. Agora, esses que fazem muito mais por invigilância, por seguirem o fluxo das coisas, o modus operandi ainda comum no mundo, não esses, refletem. Quando tiverem sob uma influência melhor, se sentirão mais predispostos ou impelidos a seguirem caminhos melhores. Então é nesse sentido que o mal ainda prepondera, né? Primeiro nessa definição de mal menos chocante do que geralmente a gente tem, né? E em segundo ponto nisso, assim, esses que ainda têm intenção detêm uma influência muito marcante ainda no mundo. Conseguem mobilizar muitos recursos, a inteligência, para mobilizarem muitas criaturas que invigilantemente acabam seguindo por determinadas vias, entregando-se às suas paixões, por exemplo. Quando deixarem de estar presentes, a parte boa das criaturas vai sendo mais alimentada e vai começar a preponderar cada vez mais também. Mas algo chocante também que tem no Livro dos Espíritos, que é algo que faz a gente refletir e aprofundar, que a gente pode iniciar nesse bloco, mas a gente vai ter que esperar o terceiro bloco, é que não basta não praticar o mal. Isso também é algo que a gente quando a gente lê no Livro dos Espíritos, o bem é praticar o bem. Você não praticar o mal não é o suficiente e você pode estar fazendo até o mal, certo, Arthur? Sim. O bem é o ser, o mal é o não ser. Ele não tem existência própria, então ele existe na ausência do bem. Assim como num quarto escuro, não adianta tentar combater as sombras. É preciso acender a luz que dissipa as sombras. É mais ou menos por aí que os espíritos querem conduzir essa reflexão tão importante.
Mas a gente volta com essa reflexão no próximo bloco, porque chegamos ao nosso quadro de Ciência, Saúde e Espiritualidade, comandado pelo médico psiquiatra, cientista, Dr. Alexander Moreira Almeida, da Universidade Federal de Juiz de Fora, respondendo sobre o altruísmo. Em momentos de tragédia, o ser humano vira egoísta ou solidário? Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Será que em situações extremas, de acidentes, de catástrofes, as pessoas se tornam bichos, né? As pessoas, elas se buscam cada um por si e perde qualquer noção de solidariedade? Essa, muitas vezes, é uma crença, mas que felizmente não é verdade. Um dos maiores centros de pesquisa no mundo em desastres analisou as respostas em mais de 700 desastres e descobriram 6 mitos sobre como as pessoas reagiriam em situações de catástrofe. E se percebeu que, de longe, a maioria das pessoas tem comportamentos altruístas e foca em ajudar os demais, sem distinguir conhecidos e desconhecidos, inclusive. Mito 1. Haveria uma fuga em pânico, que todo mundo sairia pisoteando todo mundo. Isso não foi verdade. Por exemplo, nas Torres Gêmeas, as pessoas descendo naquele incêndio, aquela confusão, as pessoas paravam para o bombeiro passar, para os idosos descerem, etc. e tal. Que o comportamento antissocial, assassinatos, estupros iriam aumentar. Na realidade, é uma diminuição em grandes catástrofes. Há casos ocasionais de saques, algumas gangues, mas na realidade o que acontece mais de crime mesmo é após isso, tentativa de dar golpe para receber seguro e apoio financeiro. Outra coisa também, terceiro mito, que as pessoas teriam um congelamento de passividade em emergências, que ela não conseguiria fazer nada. Não é verdade. A maioria das pessoas procura ativamente ajudar os demais e encontrar soluções. E como nós vimos, inclusive, na tragédia do Rio Grande do Sul, os primeiros e principais socorristas em qualquer tragédia são pequenos grupos locais que improvisam e arriscam suas vidas, muitas vezes, para ajudar pessoas desconhecidas à sua volta. E, por fim, também, a ideia de que haveria graves danos de saúde mental após situações mais catastróficas assim. Na realidade, os dados são bem controversos. E o que se percebe é que a capacidade de resiliência do ser humano é muito maior do que se imagina, tá certo? E mais, não é... E quando as pessoas percebem que o papel delas em como lidar com a situação e ajudar quem está à volta. Ou seja, a ideia que é assumida como real, de que vítimas de desastres vão agir de modo muito egoísta e individualista, são afirmações completamente incorretas, baseadas nas melhores pesquisas de centenas de casos de tragédias. Paz espera. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara.
Atualmente atendemos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos. E além das atividades oferecidas no contraturno escolar, oferecemos aos nossos jovens o projeto Jovem Aprendiz. Queremos encaminhar nossos jovens para um futuro profissional. Por isso, qualificamos nossos alunos para o mercado de trabalho. Para nossos aprendizes, oferecemos curso teórico educativo, avaliação dos programas de aprendizagem, acompanhamento sociopedagógico, psicológico e orientação profissional, ensinamentos morais e sociais, oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e construir uma carreira de crianças e jovens em vulnerabilidade social. Porta Joia Lingerie. Porta Joia Lingerie completou 38 anos. E nós estamos preparados para você, como sempre, não importa o clima que esteja. Inverno, verão, meia estação, primavera. Nós estamos sempre antenados com as melhores novidades no mercado para atender você, nosso cliente amigo, por tanto tempo. Passe aqui e venha tomar um cafezinho conosco e conferir as novas tendências. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrelém você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Paz e espera. E a gente volta ao nosso Esferas da Vida. O programa de hoje é de uma reflexão tamanha, profunda, sobre o bem e o mal. E eu já inicio com uma pergunta, não é uma pergunta, é uma afirmação que não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem no limite das nossas forças. É chocante, não sou eu que estou dizendo isso, é a espiritualidade superior, porque muitas vezes, Arthur, a gente fala, eu não faço mal para ninguém. Vivo minha vida aqui quietinho, faço minhas coisinhas, cuido da minha família, do meu trabalho, ema, cada um com seus problemas, sigo minha vida. E a espiritualidade vem e fala, não, além de não fazer o mal, você precisa fazer o bem no limite das suas forças. Que chocante, que choque espiritual. De fato, Pri, e o apóstolo Paulo, em uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, ele ainda acrescentaria que para fazermos o bem é sempre necessário o uso da vontade. Para não fazermos o mal, basta as mais das vezes a inércia e negligência. Ou seja, se eu tiver em relação aos outros uma postura de negligência, de indiferença ou de inércia, eu posso, entre aspas, não estar fazendo mal, mas com isso já estou abrindo espaço pela ausência do bem para que o mal se faça ali presente. E essa é uma reflexão muito importante, porque aí a gente nota a grande finalidade do bem, né? Como ele está em plena harmonia e com a lei divina, como a gente precisa, para fazê-lo, sempre recorrer à nossa vontade, fazê-lo no limite das nossas forças, ele também vai tirando o melhor de nós, ele vai nos impelindo a nos superarmos, a pensarmos cada vez mais além de nós mesmos, dos nossos interesses mais imediatistas, das nossas paixões. Ele vai sempre expandindo tanto a nossa capacidade de sentir, como também as nossas faculdades, né, intelectuais, porque no esforço de fazer o bem no limite das nossas forças, a gente se qualifica, a gente se melhora, a gente se aperfeiçoa, a gente estuda, a gente busca realmente tirar o melhor de nós e com isso a gente vai também progredindo. Mas sobre essa afirmação, né, dos Espíritos, que está em O Livro dos Espíritos, eu me recordo de uma mensagem do Espírito Irmão X, Humberto de Campos, em que ele traz algo dos bastidores dessa pergunta. Kardec faz a pergunta aos Espíritos, para agradar a Deus, basta, né, não fazer o mal e tal. E os Espíritos então respondem que é preciso fazer o bem no limite das forças. Mas eles contam que, antes de fazer essa pergunta, Kardec teve um sonho. Ele estava no mundo espiritual, sentiu a companhia de um orientador espiritual, né, que o encaminhava ali
na região em que ele estava no mundo espiritual, e ele chega a um local em que via espíritos muito sofredores. E ele começa então a perguntar, primeiro a propor, né? Quem estão aqui? Quem são esses espíritos? São por acaso os tiranos do passado, da antiguidade? E o orientador espiritual responde, não, os tiranos e tal foram auxiliados e todos já voltaram à lide humana, né? A reencarnação para os processos redentores. Estarão aqui os grandes conquistadores do passado, que semearam muito sangue, muitas lágrimas? Não, todos esses já foram amparados e tal, e foram submetidos novamente, né, às lides terrestres para poderem se redimir. E ele vai perguntando, né? E ele não vai encontrando quem eram aqueles que se mostravam naquela região tão sofredores, uma região de tanto sofrimento. Até que, em determinado ponto, quem são esses então? E o Espírito responde a ele, esses em geral são os cristãos de todos os tempos, os que têm conhecido a mensagem do Evangelho e que não têm a aplicado em suas vidas. Ele desperta tão alarmado com essa resposta, tão impactado, que ele então faz a pergunta, né, na próxima reunião que teria com os espíritos, para agradar a Deus, basta não fazer o mal e tal? Não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças. O que significa dizer, conforme o quanto você já acessou de compreensão sobre o bem, aí estará a sua responsabilidade. E os cristãos têm acessado muito, porque têm a fonte maior do que é o bem no mundo, o Cristo e o seu exemplo. E aqueles que, sabendo disso, não se aplicam, eis a consequência dolorosa, a culpa, né? As dores conscienciais de terem acessado tanta luz, mas não a terem concretizado em suas próprias vidas e atuações. Por isso sentiam-se lá no mundo espiritual, talvez com mais remorsos, com mais culpas do que aqueles grandes tiranos, conquistadores, mas que não tinham essa compreensão da luz e do bem que quem conhece o Evangelho já tem. Sentimento de fracasso, de fato, muitas vezes. E a espiritualidade vai além, porque ela fala que somos responsáveis pelo mal do bem que não fizemos. Isso. Caso a gente tenha a oportunidade de fazer o bem e aquela atitude não foi feita e foi gerado um mal, nós somos responsáveis pelo mal também, né, consequente do bem que não fizemos. Olha a profundidade deste programa e do despertar que nós estamos tendo aqui junto com a nossa audiência, porque de fato, assim, somos responsáveis pelo mal do bem que não fizemos, consequente do bem que não fizemos. E isso é muito importante a gente deixar claro aqui. Porque se não se acende a luz, as trevas vão encontrando mais espaço. Claro que se alguém faz um ato mal e eu, de alguma maneira, pela omissão no bem, criei um espaço para aquilo, eu sou corresponsável. Claro. A responsabilidade não é integralmente minha, né? Mas a corresponsabilidade. E aí entra toda essa questão. E haverá pessoas que não podem, numa reencarnação, fazer o bem de alguma forma, Arthur? Vamos começar pelo básico. Vamos começar pelo básico. O bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei divina. Então, se eu começar zelando bem pelo meu instrumento, corpo físico, pelas minhas responsabilidades de ordem mais material, né? Sendo uma pessoa dedicada no trabalho, sendo uma pessoa mais generosa, sendo uma pessoa mais paciente. Quem não estará possibilitado de espargir um sorriso, uma palavra amiga, uma oração que seja? A criatura está paralisada numa cama. Ora, ela pode ofertar o bem através do seu exemplo de resignação e de fé. Ela pode ofertar o bem em vibrações, ainda que não consiga falar ou se expressar, ela pode ofertar o bem vibrando em harmonia com a lei de Deus, orando, vivendo aquela experiência com a máxima dedicação. Então, nenhuma criatura na Terra está impossibilitada de fazer o bem. Isso não quer dizer que fazer o bem é as grandes obras de destaque. De novo, a gente confunde as coisas. A gente pensa no mal, nos grandes crimes, e pensa no bem, nas grandes obras de heroísmo e abnegação. Perfeito. Não, bem e mal são coisas muito mais cotidianas, muito mais singelas, começam em coisas muito mais singelas do que imaginamos. Olha, pelo simples fato de eu ser um pouco mais gentil e cordial no trato, no lar, ou no trabalho, ou mesmo na rua, eu já estou fazendo bem. Pelo simples fato de eu
evitar a palavra de reclamação, de lamúria, de maledicência num âmbito de uma conversação, eu já estou fazendo bem. Então, olha quantas maneiras de se fazer o bem descobrimos quando entendemos que fazer o bem é fazer aquilo que está de acordo com a lei de Deus, ou seja, tudo que se inspira no amor e no que deriva do amor, gentileza, bondade, indulgência, compreensão, perdão, serenidade, paz, sorriso, tudo isso são formas múltiplas formas de se fazer o bem. E agora uma questão importante para todos nós é: o desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Porque isso está aqui dentro de nós, a gente deseja às vezes, tomara que aconteça isso muitas vezes, tem gente que fala, saiu desse jeito, vai acontecer, enfim, desejamos ainda muitas vezes o mal, sem querer. Ou não, né? Espero que não, às vezes não, né? A gente tá... Mas é uma pergunta que às vezes acontece. Essa é uma distinção importante fazermos, né? Uma coisa é o querer ou o desejar, outra coisa é o realizar, né? E Kardec ele vai tratar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, quando ele vai comentar uma fala de Jesus, e o subtópico ali que ele põe é pecado por pensamento, o adultério. Sim. E aquela fala de Jesus no Sermão do Monte, quando ele diz assim, olha, o mandamento de Moisés dizia para não cobiçar a mulher do próximo e tal, Jesus diz, olha, quem olhar para a mulher do próximo desejando-a, não é só adulterar, né? O mandamento é não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem olhar para a mulher do próximo desejando-a já comete adultério, já comete o pecado. Então ali Jesus ele fala que a meta é sequer concebermos o mal. E nós sabemos que estamos longe disso ainda. Então Kardec ele vai estudar isso. Ele põe esse tópico, pecado pelo pensamento. E ele faz exatamente essa pergunta. Olha, o desejar o mal sem concretizá-lo é tão grave quanto o ato em si? E aí ele vai estabelecer essa distinção, né, com o auxílio dos espíritos. Ele vai pôr 3 gradações. Existe aquele que não só deseja o mal, como o concretiza e se compraz nisso, é o caso mais complicado. Existe aquele que ainda deseja o mal, concebe o ato infeliz, mas já resiste, e existe aquele que sequer concebe mais o mal. Ótimo. Então, olha a gradação, bem didático. A maioria de nós está justamente nessa posição, ou nas duas primeiras. Existem coisas que nós desejamos e concretizamos, infelizes, mas existem coisas já que a gente até desejaria fazer, mas que nós já reconhecemos que não é adequado e que nós resistimos em não fazer. Isso já é um avanço, isso já é um sinal de progresso. O fato de reconhecer que aquilo não é adequado, que aquilo não é bom e fazer esforços para vencer já denota uma maturidade do espírito. O espírito já está numa luta de transformação. Então já é algum avanço. Mas só o tempo, a perseverança é que vão consolidando a espontaneidade do bem, em que a criatura ela nem mais pensa no mal, o bem se torna a resposta natural. Isso é o produto do tempo, dos esforços, né? Como diz Emmanuel, a disciplina antecede sempre a espontaneidade. Então tudo começa com isso, a disciplina, até que um dia não exista sequer mais em nós o desejo do mal. E nesse caso também há diferentes graus de mérito no bem também, certo? Exatamente, porque, de novo, a gente volta à questão da intenção. Como a gravidade do mal estará associada à intencionalidade daquele mal. Quanto mais eu quis fazer aquilo sabendo das consequências, sabendo que aquilo não é adequado, mais grave é esse mal. Agora, o bem também tem essa gradação. Quanto mais a intenção era nobre, no sentido de quanto menos interesse estava envolvido naquele ato bom, quanto mais desinteresse mesmo, quanto mais espírito de bondade, de renúncia, de abnegação estava envolvido, mais valioso é aquele bem. Porque eu posso ter um ato bom, ofertei um auxílio material a alguém, mas a intenção pode não ser boa. Eu queria fazer isso para ser reconhecido, para receber aplauso. Então, uma intenção de vaidade, um ato bom. Mas eu posso ter o mesmo ato bom com a intenção a mais desinteressada possível. A pessoa faz aquilo no silêncio, não quer ser vista, não quer ser reconhecida. Esse bem vale mais do que o outro que espera o aplauso, porque a intenção dele tem menos de egoísmo, tem menos de vaidade, tem menos das paixões humanas.
Arthur Valadares, hoje aqui no Esferas da Vida, o bem e o mal. Estamos despertando para esse tema tão interessante e profundo e essencial para a evolução das nossas vidas. E vamos para a dica da editora Clarim, que hoje é a nova edição do livro Caibar Schutel, o Bandeirante do Espiritismo, edição totalmente revitalizada de sua mais conhecida e completa biografia. E vale lembrar, hoje e sempre, para sempre, que a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal Clarim continuam plenamente ativos, dando prosseguimento ao ímpar trabalho de divulgação de Caibar Schutel. Assine, receba aí na sua casa, seja um assinante digital também, mande o WhatsApp para a editora Clarim, 992706575, entra lá no site www.oclarim.com.br ou compre a revista e o jornal no seu centro espírita. Peça para o seu centro espírita também ter a revista, o jornal. Eu sempre compro no Consolador a revista e o jornal. Então vamos assinar, vamos buscar esse conteúdo tão importante para as nossas vidas. A gente teve mais um Esferas da Vida hoje. É o número 350 de exibição aqui do Esferas da Vida, junto ao Arthur Valadares. A gente agradece, Arthur, sempre, porque desde o começo do Esferas da Vida o Arthur está no comecinho todas as vezes, né, as 5 edições exibidas no início, e desde esse segundo mês, uma vez por mês o Arthur vem nos ajudar aqui com reflexões, com ensinamentos. Muito, muito obrigada, Arthur. É uma delícia, é muito importante pra gente, é muito importante a sua participação aqui no Esferas. Obrigada mesmo. Para mim é uma alegria, Pri, fazer parte dessa história, e fica aqui também, os meus parabéns ficam aqui por todo esse esforço, por todo esse empenho ao longo já de tantos anos, na continuidade da divulgação do Espiritismo, da mensagem do Consolador para tantos corações. Nossa gratidão para toda a nossa equipe, Michelucci, que sempre esteve conosco desde o início também, Lecoque, a Fran, a Amandinha, a Carol, todo mundo, Netão, todo mundo que passou aqui pelas Esferas da Vida, os nossos agradecimentos e também agradecimento para todos os nossos apoiadores, as nossas marcas que estão conosco, nas nossas vinhetas, nos nossos breaks, porque sem os nossos patrocinadores, sem os nossos apoiadores, nós também não estaríamos aqui. Sabemos da importância da divulgação e as marcas que nos apoiam também sabem da importância e estão conosco nessa jornada de divulgação da doutrina espírita. Muitíssimo obrigada hoje e sempre. Um beijo e até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida, apoio cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Complexo Bom Jesus, Funerária Bom Jesus, Funeral Pet Bom Jesus, Crematório Morada do Sol, Humano e Pet, Usina Solar Morada do Sol, Grupo Vida, Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente, Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento.